Aleluia. Graça e paz, Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vou tentar ir com a voz mais docinha hoje, né? Aleluia. Privilégio celebrar esse momento, né? Esse memorial de louvor, de gratidão ao Deus que nos guarda. É um Deus que nos conduz por um caminho no meio do deserto. A gente canta isso, né? O Deus que nos conduz por um caminho reto no meio do deserto. E aí, mesmo quando a gente está assim com aquele forte sol, cansados, no meio do deserto árido das nossas vidas, ali o Senhor provê água da rocha viva e eterna, que é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. E hoje, a pregação de hoje é um convite urgente para a minha e para a sua alma. A gente crê muito naquilo que o autor de Hebreus diz, que a palavra de Deus é mais cortante, mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela é capaz de discernir os nossos sentimentos e pensamentos mais profundos. Então, irmãos, deixe que a palavra do Senhor nessa noite reverbere dentro de você. E que o Espírito Santo de Deus faça com que essa semente do Evangelho possa brotar dentro do seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa invadir esse jardim que é o meu e o teu coração, e ele tire toda a erva daninha, toda a sujeira, toda a impureza, e torne o nosso coração um terreno fértil, livre de toda e qualquer praga, para que a semente da palavra de Deus possa dar frutos dentro de cada um de nós. Amém, irmãos? Aleluia. Abra a sua Bíblia, então, em Lucas 13. Glórias a Deus. O título da mensagem dessa noite, eu estava meio sem criatividade para título, então aproveitei o título do próprio capítulo, que é assim, bem tranquilo: arrepender-se ou perecer. Esse é o título da mensagem de hoje. Nós vamos ler o texto a partir do versículo 22, que diz assim. Todo mundo já encontrou aí? Misericórdia. Então, vamos esperar mais um pouquinho. O versículo 22 de Lucas, a porta estreita, diz assim a palavra de Deus: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Eita, aleluia, glória a Deus. Hoje a gente vai transitar muito sobre o capítulo 13 e o capítulo 9 de Lucas. Então, você deixa a sua Bíblia aberta aí nesses dois capítulos. Quando a gente lê o capítulo 13 de Lucas, parece que Lucas, o autor desse evangelho, ele decidiu reunir algumas exortações de Jesus a respeito do limite de tolerância de Deus estabelecido diante da dureza e da incredulidade dos corações humanos. Deus estabelece um limite de iniquidade, um limite para a maldade do homem. E um dia as chances para arrependimento e salvação terão fim. Que Deus tenha misericórdia de nós e dos nossos.
O primeiro versículo que a gente leu aqui, o versículo 22, que diz assim: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, é um versículo que traz uma profundidade muito grande, porque ele vai nos levar para um contexto mais amplo do Evangelho de Lucas, que fala da jornada de Cristo, partindo da Galileia, sua terra natal, rumo a Jerusalém, o lugar onde ele seria torturado e crucificado. Do capítulo 9 ao capítulo 19 de Lucas, a gente tem o privilégio de sentar num camarote e assistir Jesus naquilo que os nossos irmãos teólogos intitularam de narrativa da viagem, que leva esse nome justamente porque vai compilar os ensinamentos de Jesus, os acontecimentos do ministério de Jesus, no meio de uma jornada, de uma peregrinação do nosso mestre, partindo da terra natal dele, a Galileia, até o destino final, que era Jerusalém. E é muito interessante ver como que Lucas prepara esse cenário da partida de Jesus da Galileia. Ele vai registrar, abra aí no capítulo 9, ele vai registrar uma sequência de pelo menos 4 momentos seguidos no capítulo 9, em que a crucificação de Jesus é o centro do diálogo. O primeiro desses registros é lá a famosa confissão de Pedro, que está lá no capítulo 9, versículo 18, né? Que diz que Jesus ele estava num momento íntimo, particular de oração, junto com seus discípulos, quando ele pergunta para os seus discípulos: quem as multidões dizem que eu sou? E aí eles respondem, eles responderam: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. E aí Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e responde: tu és o Cristo de Deus. Ali naquele momento, Jesus, ele, na narrativa de Lucas, adverte os discípulos da seguinte maneira: fiquem calados, fiquem em silêncio, guardem isso em segredo, porque é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Aí logo em seguida, no versículo 23 do capítulo 9, ele vai virar agora para a multidão. Nesse momento ele não está mais em segredo junto com seus discípulos, ele vira para a multidão e diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. No terceiro momento, versículo 28, a gente tem agora Jesus revestido de luz e glória, no lugar onde o seu rosto foi transfigurado e as suas roupas se tornaram brancas como a neve. Aquele lugar que a gente chama de Monte da Transfiguração. Vocês conhecem o Monte da Transfiguração, né? Ali ele estava junto com seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E naquele monte, céus e terra se encontram. E aí, Elias e Moisés, os respectivos representantes dos profetas e da lei, se encontram com Jesus. E a pauta dessa reunião celestial não era outra senão a morte de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. E aí, por fim, o versículo 45, o preparo para saída de Jesus da Galileia. Jesus é muito enfático com os discípulos, porque ele vai dizer assim: ouçam com atenção, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E aí, o versículo 51 do capítulo 9 é o que marca a saída de Jesus da Galileia, e diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu. Olha isso. Jesus ainda não estava em Jerusalém, ele ainda não estava para ser crucificado, mas estava prestes a se completarem os dias em que ele seria elevado aos céus. E aí Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. O rosto de Jesus revelava o propósito
da peregrinação do Messias. Ele estava agora se despedindo definitivamente da Galileia, sua terra natal, e ele peregrinaria por muitos vilarejos e cidades, por toda a costa da Samaria, até o lugar onde ele seria crucificado e glorificado, Jerusalém. Assim também é na minha e na sua jornada, irmão. Seguir a Cristo é caminhar rumo à cruz, deixando a nossa terra natal, que John Bunyan, naquele livro O Peregrino, chama de cidade do pecado, deixando a sua terra natal, sua origem carnal e peregrinando com pouca bagagem, para onde Ele quiser nos levar, até o momento em que nós chegaremos ao nosso destino final, a Nova Jerusalém, o lugar onde finalmente nós seremos completamente libertos de todo pecado, de toda culpa, de todo medo, de toda doença. Seguir a Cristo é seguir com destino à cruz. E essa foi uma mensagem chocante para os discípulos, para os primeiros discípulos. E continua sendo uma mensagem muito difícil para nós absorvermos. E aí, então, dado todo esse contexto maior, depois eu convido você a ler Lucas com essa perspectiva da narrativa da viagem. É uma experiência magnífica, mas a gente volta agora para o capítulo 13, e aí a gente vê, então, que faz todo sentido Lucas introduzir falando que Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Quando alguém pergunta para Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? É bem provável que Jesus estava passando por vários vilarejos judaicos, então é bem provável que um judeu tenha feito essa pergunta para Jesus. E ao que parece, irmãos, as principais correntes judaicas da época, elas criam que no tempo vindouro, a maior parte de Israel seria salva. Então, talvez o autor da pergunta aqui, que não é citado no texto, ele tivesse essa convicção na cabeça quando ele chegou para Jesus. Irmãos, ele faz uma pergunta bem objetiva para Jesus, né? Era só Jesus responder sim ou não, na verdade. Porque aqui ele fala: Senhor, são poucos os que são salvos? Sim. Senhor, são poucos que são salvos? Não, ia facilitar. Mas Jesus, Ele aproveita esse momento. Ele torna esse um momento oportuno, porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Então, Ele nesse momento confronta a percepção daqueles ouvintes que tinham um pensamento completamente diferente do dele a respeito da vinda do reino de Deus. Então, ele vai e fala com essa multidão. E é lindo, né, a gente perceber como os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos. Você sabe disso, né, irmão? A gente tem às vezes a gente passa no Instagram assim, tem uns memes tipo: Deus, faça a tua vontade, mas que a sua vontade seja a minha vontade, né? Porque a gente muitas vezes confunde, mas os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos. Isaías 55:9 diz assim: que assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Israel, como nação, tinha uma convicção, uma percepção de que, por serem o povo da aliança, porque eles tinham a herança genética de Abraão, eles eram garantidamente salvos, eles tinham a garantia da entrada no reino de Deus. E João Batista, antes da chegada de Jesus, ele já confrontava essa falsa segurança na sua pregação. Mateus, ele vai contar que muitos fariseus e saduceus iam ao batismo de João no meio do deserto. Com certeza não era com o objetivo de se arrepender dos pecados. E aí, João Batista virava para eles e falava assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada
ao fogo. Existe uma única evidência que garante a entrada no reino de Deus. E não é uma evidência genética, não é uma evidência de descendência física, carnal. A evidência, ela não vai passar pela carne. É aquilo que Jesus fala a Nicodemos. É necessário nascer de novo, da água e do Espírito. E é necessário que esse nascer de novo venha acompanhado de fruto de arrependimento. Aleluia! E aí, irmãos, não para aí, né? Jesus, ele responde então para aquela multidão, se seriam poucos ou não os que eram salvos, e Jesus vira para eles e fala assim: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Irmãos, da mesma maneira que os povos, que as vertentes judaicas tinham uma convicção de que o fato de serem judeus os levaria à salvação, muitas vezes nós achamos que o fato de termos uma herança evangélica, protestante, pentecostal, reformada, faz a gente sentir uma segurança em relação à nossa própria salvação. Então, essa mesma ordem de Jesus para a multidão, esforcem-se por entrar, ela também precisa ecoar dentro dos nossos corações. Porque muitas vezes, quando é uma palavra assim, dura, a gente é muito tentado a desviar os olhos de nós mesmos e lembrar daquela pessoa difícil que precisava ouvir essa palavra. Nossa, vou mandar depois esse link que fulano precisa ouvir essa. Né? Assim, não, só eu penso isso, desculpa. Aleluia. A palavra que Jesus diz para essa multidão é esforcem-se. E essa palavra no grego significa agonizeste. O verbo aqui, agonizeste, é usado para esforço e dá origem a uma palavra que a gente ama, agonizar. Tem o sentido literal de lutar com a morte num ringue de vale tudo. Esforcem-se. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aquela multidão, não é com a quantidade de pessoas que vão ser salvas que vocês precisam se preocupar, mas com a possibilidade de vocês ficarem fora da salvação. Esforcem-se para entrar. Irmãos, não é nenhuma novidade para mim e para você que nós vivemos continuamente numa luta feroz contra grandes opositores. É o tempo todo, sem rounds, é uma luta que não tem round, não tem tempo para você tirar o sanguinho da boca, não tem tempo para o seu treinador vir passar um negocinho na testa para curar os cortes, não tem rounds, é uma luta contra a carne, é uma luta contra o mundo, é uma luta contra Satanás. Se isso é uma novidade para você, se é a primeira vez que você está ouvindo que você está numa luta constante, eu vou repetir. Nós estamos numa luta constante, sem rounds, contra principalmente 3 inimigos poderosos: o diabo, o mundo, o sistema pecaminoso do mundo e contra o nosso próprio ego. E ao longo do tempo, para ajudar, à medida que o fim se aproxima, Paulo em Timóteo vai alertar Timóteo que falsos mestres se multiplicariam. E nós temos visto falsos mestres se levantando com o objetivo de, por meio da mensagem do evangelho, um pouquinho deturpada aqui, um pouquinho deturpada ali, alcançar seus objetivos pessoais de poder. Nós vemos igrejas cheias com uma mensagem que tenta a todo custo tornar a cruz mais leve, mais palatável. E muitas pessoas, por não abrirem mais as suas Bíblias, por deixarem as suas Bíblias cheias de poeira dentro de casa, nós acabamos caindo no golpe. A gente acha que o grande golpe está no pessoal que fica hackeando nossa conta de Instagram, né? Que essa é a moda agora. Você chega lá, você vê, nossa, uma geladeira R$1.000, vou clicar. Puxa, perdi a conta.
Você acha que o golpe é esse, irmão? O golpe é você não abrir mais a tua Bíblia, não meditar dia e noite na palavra de Deus e ouvir os falsos mestres que falam para você que o caminho não é tão apertado assim, que não é tão difícil assim seguir a Jesus, porque a conta do Instagram você recupera, você abre outra, você faz, você dá um jeito, mas a sua salvação está em jogo e muitas vezes a gente não se atenta para isso. Mas o que o próprio Jesus diz aqui, o próprio Jesus, tá, irmãos? Ele não tem muitos seguidores, não, no Instagram. Mas é o Filho de Deus, o Verbo vivo de Deus que diz que é necessário que você se esforce por entrar por uma porta que é estreita. Muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Atravessando essa porta, há uma mesa, um banquete preparado, junto com o Cordeiro, junto com o Rei dos Reis. Uma vida eterna, sem morte, sem choro, sem dor, com alegria e vida plenas ao lado do nosso noivo judeu de 33 anos, Jesus Cristo, o Senhor, prestes a ser revelada. Mas a porta de entrada é estreita e vai exigir de nós toda a intensidade da nossa motivação e do nosso esforço. A salvação é dom gracioso de Deus para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Existe um momento na vida de todo cristão que se torna um marco na vida dele. O dia em que nós reconhecemos que Jesus é Senhor e Salvador. E a partir daquele momento passamos a segui-lo. Esse é um marco na minha e na tua vida. E nesse momento, as portas da vida eterna e da salvação estão escancaradas para nós. Mas esse é só o ponto inicial da minha e da tua vida com Cristo. Ela é um longo processo de peregrinação que começou no dia que nós o reconhecemos, mas nos conduz por um caminho estreito que tem por objetivo nos tornar imagem e semelhança de Cristo Jesus. E é aqui que está o grande problema. Muitos de nós desistem no processo. Quando a gente volta lá para Lucas 9, o texto vai nos falar de 3 aspirantes a seguidores de Jesus. Logo depois que Jesus assume a firme resolução de ir a Jerusalém para ser morto, para sofrer na mão dos homens, 3 aspirantes a seguidores aparecem na história. No versículo 57 do capítulo 9 vai dizer assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Os cuidados com esse mundo sufocaram a semente do evangelho no coração desses seguidores. E da mesma forma continua acontecendo com ainda mais intensidade nos nossos dias. A gente não pode, irmãos, viver enganados, porque há uma mentalidade humana, mundana, demoníaca, que tenta alargar para nós a porta e o caminho estreitos. O mundo diz para nós que de um jeito ou de outro todo mundo vai para o céu. A gente ouve muito isso. Se você vai num velório de uma pessoa que a gente não sabe se foi, se não foi, todos eles aceitaram a Jesus no último segundo de vida. Eu aceito, morreu. É ou não é?
Ninguém foi para o inferno, todo mundo aceitou na última hora. Será mesmo, irmãos? Não sei. Mas a gente dá um jeito de racionalizar e acreditar que sempre vai haver uma última esperança, um último escape. E isso traz uma leveza para o nosso coração, uma leveza para o Evangelho. Isso alarga para nós o caminho, isso alarga para nós a porta. Mas o que Jesus diz aqui é: agonize-te, lute com todas as suas forças para entrar por essa porta. Um dia, eu estava lendo um audiolivro. A gente nunca sabe como fala aqui, é o audiolivro. Do Alistair McGrath. E lá ele conta a história de uma menina que um dia perguntou para um bispo se ele era salvo. E a resposta desse bispo foi a seguinte: fui salvo da penalidade do pecado, estou sendo salvo do poder do pecado, e um dia serei salvo da presença do pecado. E aí o autor do livro vai concluir a seguinte coisa: que a salvação requer tempo. É um processo que a gente amadurece na fé, assim como uma semente cresce e se torna uma planta. E é lindo isso, porque quando a gente volta lá para o capítulo 13, as duas narrativas que vêm antes do texto base dessa noite vão ser as parábolas do grão de mostarda e a parábola do fermento. A parábola do grão de mostarda vai falar que o reino dos céus é semelhante a um grãozinho, que mesmo pequenino, vai crescendo até o ponto de se tornar uma enorme planta. E a parábola do fermento vai falar que o reino dos céus é semelhante ao fermento misturado em 3 etapas, em 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado, porque a salvação é um processo. Processos, irmãos, lentos, dolorosos, por vezes agonizantes. E é aqui que Jesus fala: agonize-te, esforcem-se. Haverá um momento em que essa porta estreita será fechada, meu irmão, minha irmã. E aqueles que ficarem na escuridão, do lado de fora do banquete, eles vão tentar de todas as formas entrar, forçar a sua entrada, batendo sem parar na porta, ao que o dono da casa responderá: não sei de onde vocês são. E da mesma maneira, no fim do Sermão do Monte, Jesus adverte a multidão que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Nesse texto de Mateus, que é um texto muito conhecido, aqueles que ficarem de fora vão argumentar, porque a cegueira do pecado endurece os nossos corações, de tal forma que a gente não consegue mais enxergar a nossa própria maldade, misericórdia. Então essas pessoas, elas ainda vão tentar se defender. Nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em seu nome nós não fizemos muitos milagres? Ao que Jesus responderá: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nessa parábola de Lucas, que nós estamos lendo nessa noite, aqueles que ficarem do lado de fora dirão: nós comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava nas nossas ruas. O dono da casa, nessa parábola, era familiar para aquelas pessoas. Tão familiar a ponto de compartilhar a refeição. A gente até que recebe o pessoal em casa, né? Mas para o Oriente Médio, para uma pessoa no Oriente Médio, receber alguém à mesa é um sinal de compromisso, de amizade, de intimidade. O dono da casa era familiar para aquelas pessoas. E era justamente disso que eles tentaram convencer o dono da casa. Ao passo que ele responde assim: afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. De novo a palavra prática aparece aqui. Muitas vezes nós estamos confortáveis, sentados nos bancos das igrejas, muitos de nós.
e achamos que estamos tranquilos por ouvirmos falar a respeito de Cristo, por falarmos a respeito de Cristo por outras pessoas, e achamos que é suficiente. Mas a palavra do Senhor diz que o evangelho é prático, e aqueles que não praticam a vontade de Deus não entrarão por essa porta estreita. É possível perder a salvação? Irmãos, não vou responder isso aqui, tá bom? Nem os teólogos que sabem grego, hebraico, língua de anjos, entram num contexto com relação a isso. Existe uma ampla discussão com relação a esse tema. Mas eu não creio que seja possível perder a salvação. Mas aqueles que um dia experimentaram da mesa do rei, mas não praticaram a vontade do Pai, não se entregaram ao processo agonizante de passar pela porta estreita, de tomar a cruz para seguir a Jesus no caminho rumo à Nova Jerusalém, aqueles que não se renderam ao processo por medo de dor, por medo de desconforto, por medo de sofrimento, por causa da ameaça de morte, decidiram não seguir a Cristo pelo caminho estreito, esses não vão conseguir se justificar naquele dia. Se o seu e o meu cristianismo consistirem em percorrer um caminho largo, um caminho permissivo, um caminho desse Deus hippie, né, que está sendo pregado aí, se Deus paz e amor, tudo, Deus é amor, ai, paz e amor. Se nosso evangelho passa por esse Deus bonzinho que está sendo pregado por aí, lembre-se sempre, irmãos, do mandamento de Cristo, agonize-te. Esforce-se por entrar. É um processo agonizante que sim, vai ferir cada pedacinho da minha e da sua carne. Cada pedacinho da minha e da sua natureza. Cada pedacinho dos meus e dos seus desejos. Vai doer muito, 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 mas esforce-se. Por quê? Porque agonize-te é entrar num ringue de vale tudo contra o mundo, contra Satanás e contra o seu próprio coração. E fuja, corra o mais rápido que você puder daqueles que prometem atalhos, daqueles que prometem caminhos largos, porque naquele dia haverá muito choro e ranger de dentes e não haverá mais chance. Oh Deus, brasileiro tem jeito para tudo, mas para isso não vai ter jeito. Não tem jeitinho brasileiro que resolva a questão da salvação. Então não abuse da graça de Deus. Não brinque com a graça de Deus. Agonize-te. Esforce-se em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Seguir a Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, é um processo ativo e não um processo passivo. É necessário carregarmos a nossa cruz. E é agonizante mesmo. Oh Deus, falar de Deus não nos torna cristãos. Muito menos garante a nossa entrada pela porta estreita. Sentar e ouvir pregações não nos garante a salvação. Operar milagres, profetizar, expulsar demônios, nem mesmo essas grandes ações de poder são garantia de entrada pela porta estreita. Os irmãos do louvor, como tem sido a tua jornada até hoje à noite aqui? Como tem sido a tua jornada, irmão? Paulo, na carta de 1 Coríntios 9, ele vai falar um pouco a respeito da jornada dele. E ele vai dizer assim: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Tudo faço. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corra de tal maneira
que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Deixe que o Espírito de Deus ministre no teu coração. Ele habita o interior dos filhos e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ainda há chance, meu querido irmão, minha querida irmã. Não desperdice, não abuse da graça de Deus. A entrada nesse reino deixa marcas profundas em nós. Gera sofrimento, mas um sofrimento que em nada é comparado com a glória que há de ser revelada. Aleluia. Baixa a luz, Rê. Talvez as suas tentativas, as minhas tentativas de poupar desse mundo, nos custem caro no mundo vindouro. A proposta de Paulo aqui é esmorrar o corpo e reduzi-lo à escravidão, porque há um prêmio incorruptível, há uma recompensa a ser revelada, e para alcançá-la, irmãos, nós devemos ir até as últimas consequências, não importa o que isso nos custe. Há somente 2 caminhos diante de nós nessa noite. O caminho do arrependimento, que nos levará a uma vida plena com Jesus. Ou o caminho da graça barata, fácil, caminho estreito, confortável, que provavelmente nos levará a perecer e fazer parte dessa multidão que naquele dia vai ficar batendo na porta. Ei, mas eu te ouvia, mas eu comi da mesa contigo. Abra, abra. Ai de nós, irmãos, que nós não sejamos contados com aqueles que perecem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve a esse caminho que mesmo doloroso, que mesmo apertado, que mesmo rasgando os nossos pés, nos conduzirá a uma vida abundante. Aleluia. Feche os teus olhos aí, irmão. Tenha o seu tempo com Deus aí. Vamos refletir um pouco a respeito de tudo que foi dito. Aleluia. 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 Talvez você esteja precisando de uma ajuda nessa noite. Se você precisa receber uma oração, irmão, nós somos igreja, né? Corpo vivo de Deus, para que a gente possa se ajudar uns aos outros. Que ninguém se perca, que ninguém fique para trás. Então, irmão, irmã, levanta a tua mão se você precisa de uma oração. Se você deseja receber uma ajuda nessa hora, que alguém vai aí orar com você. Ninguém fica para trás. Todos nós passaremos por esse caminho apertado. Todos nós acessaremos essa porta estreita. E veremos o nosso Senhor nos recebendo de braços abertos. Não estaremos mais enganados. E o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos entregar, consagrar, Pai, esse tempo nas Tuas mãos. Perdoa-nos, Pai. Nos conduz mesmo, Senhor. Assim como Davi ora no Salmo 139. Vê se há em nós algum caminho mau e nos conduz pelo caminho da vida eterna, Pai. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais.
Rocha inabalável, quebra toda a dureza dos nossos corações. E que nós possamos experimentar nos nossos dias, Pai, a plenitude do Teu Evangelho, das boas novas do Senhor, que chegaram até nós. Os últimos serão os primeiros. Nós recebemos o privilégio de acessar a Tua graça. Que nós não abusemos dela, não abusemos do Teu amor. O tempo está acabando. Ajuda-nos a carregar essa urgência nos nossos corações. No mais, Senhor, colocamos essa semana toda que está diante de nós nas Tuas mãos, Senhor. Consagramos ela a Ti, como louvor, com um aroma suave e agradável. Não sabemos o que estamos para enfrentar, mas que suba como um cheiro suave e agradável, como oferta e sacrifício de louvor e adoração, cada um dos nossos dias, Senhor. Abençoa os meus irmãos, Pai, que eles possam ter experiências reais, profundas na Tua presença, no Teu colo, no Teu abraço, querido Deus, que vá curando mesmo toda ferida, todo medo, livrando de toda dúvida, livrando de toda incerteza, Pai. Que eles possam caminhar rumo ao alvo, não desferindo golpes no ar, a esmo, mas esmurrando a própria carne, para que nós possamos ser encontrados aprovados na Tua presença. E que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do eterno Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus nos acompanhe, seja com cada um de nós, por onde quer que a gente andar ao longo desses dias, até a consumação dos séculos, no santo e poderoso nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos. Vão na paz do Senhor, que Deus os abençoe.